Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está comigo para mais uma meditação, mais um devocional, mais um tempo com Deus e a sua palavra, e estamos meditando o livro dos Salmos, e na sequência aqui chegamos ao Salmo de número 11, que tem o título Confiança em Deus. O livro de Salmos é um livro que é um inário especialmente usado pelos judeus, mas também pela igreja cristã, e por isso nós, dentro desse inário, vemos vários temas, e um dos temas recorrentes é o tema confiança em Deus, e isso nos chama a atenção da importância de confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Vamos para a meditação, fica comigo até o final, tem algo especial de Deus para a tua vida nesse salmo poderoso, e também ao final oraremos por tua vida, por tua família. O texto diz assim, o versículo 1: No Senhor confio, como dizeis a minha alma que escape para a montanha como um pássaro. Veja bem, esse salmo é um salmo de Davi, em algum momento de perseguição, e ele já começa com uma declaração de confiança em Deus. Vejo muitos cristãos que na hora da adversidade, as palavras que saem da sua boca são murmurações, palavras de maledicência, palavras de desânimo, palavras de contrariedade, e isso não traz resultado positivo, isso não traz mudança de vida e não traz o agir de Deus. Não adianta, entenda bem, não adianta ficar choramingando. Nós temos que ter uma postura de confiança em Deus. O que Deus procura em mim e em você é confiança. Então Davi já rasga o verbo no começo aqui: no Senhor confio. Ponto. Que coisa extraordinária. Davi tem adversidades, confio em Deus. Alguém estava aconselhando Davi aqui, veja que não era um conselho positivo. Alguém estava dizendo: Davi, olha só, escapa para as montanhas como um pássaro, ou seja, o perigo chegou, foge para as montanhas como um pássaro. Essa era a sugestão que alguém dava. E muitas pessoas que aparentam ser amigos, aparentam estar ao seu lado, aparentam ter conselho da parte de Deus, na verdade são pedras de tropeço. Por isso precisamos ter discernimento sobre aquilo que ouvimos. Um dia Pedro, logo após dizer que Jesus era o Cristo, ele falou para Jesus: olha, de forma nenhuma o Senhor vai morrer na cruz, o Senhor vai morrer. E Jesus olhou para Pedro e olhou para o que estava atrás de Pedro, por trás ou dentro daquelas palavras, e diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. És para mim pedra de tropeço. Então o discernimento de Jesus sobre a fala de Pedro foi perfeita, como em tudo que ele faz é perfeito. E aqui, o conselho que aparentava ser de um amigo, de um conselheiro, de uma pessoa bem intencionada, na verdade escondia algo aqui. Então a pessoa dizia para ele: como dizeis, ele fala, né? Como vocês dizem a minha alma que escape para as montanhas como um pássaro? Então o conselho é: foge, Davi. Mas ele já começou no versículo anterior respondendo: eu confio em Deus. O versículo 2, ele vai dar uma continuidade para isso aqui. Ainda quero retornar para essa ideia aqui que alguém diz: foge como um pássaro. E na vida, às vezes, as adversidades são tão grandes e algumas pessoas querem nos incentivar, entre aspas, a fugir. Ah, não estou bem. Ah, para de ir para a igreja, para de se envolver com as coisas de Deus, abandona a família, abandona o emprego. Pode ser que você precise mudar de emprego, mas existem situações que precisamos ter o discernimento. Deus nunca vai dizer para você abandonar aquilo que é vital para você. Tua relação com Deus, com a igreja de Jesus Cristo, com tua família, com o teu cônjuge. Então preste bem atenção quando as pessoas mandam você abandonar aquilo que é importante para você, principalmente. Então o versículo 2 ele vai dizer: pois eis que os ímpios armam o arco. Olha só, põe as flechas na corda para com elas atirarem as escuras nos retos de coração. Então ele está dizendo que os ímpios, com o arco e flecha, eles entesam para acertar os que são
justos, os que são retos de coração. E como eles fazem isso? Às escuras, na surdina, de uma forma traiçoeira. Essa é a questão aqui. Esses ímpios são traiçoeiros, eles não se manifestam, eles não têm o caráter de se opor frente a frente, mas na surdina, veja essa palavra, eles fazem isso às escuras. Em algumas traduções fala nas sombras. Então toma cuidado com quem fala às sombras, e ainda assim, por mais que você cuide, sempre vai ter pessoas ímpias que tramam contra a tua vida nas sombras. O que fazer, pastor? Confia no Senhor. O versículo 3 vai dizer assim, na verdade, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Que fundamentos são esses? Ele está dizendo, se os fundamentos, aquilo que sustenta, for destruído, o que pode fazer o justo? Os fundamentos que ele fala são os fundamentos da justiça, da verdade, da retidão, do temor a Deus. Quando esses fundamentos são destruídos, aquela pessoa que é justa, que é temente a Deus, que vive os valores de Deus, ela vive realmente em apuros. Por exemplo, numa sociedade como a que nós vivemos, os valores estão sendo subvertidos a cada dia. E não é só a questão da sociedade, dentro de relações familiares, quando os princípios, os fundamentos são destruídos, quando a confiança é destruída, quando a unidade conjugal é destruída, quando a verdade, quando a aliança de companheirismo é destruída, o que pode fazer o cônjuge que é justo? Fica difícil a sua vida. Isso também pode se aplicar a uma igreja local. A igreja espiritual jamais, mas uma igreja local pode acontecer quando os fundamentos são destruídos, o fundamento da palavra, do compromisso com Deus, do viver segundo os evangelhos, do amor ao próximo, da sinceridade, da verdade, da retidão. E em muitos lugares Satanás vem infiltrando toda sorte de males, divisões, contendas, e vai fazendo com que os fundamentos sejam destruídos. E ele pergunta então, a questão é: o que fazer o justo? A resposta vem no versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Então ele está dizendo que, ainda que os fundamentos do teu lar, da sociedade, de uma determinada igreja, ainda que os fundamentos que envolvam a tua vida, esses fundamentos sejam destruídos, Deus continua no seu santo templo. O seu trono está nos céus. Ainda que esses fundamentos terrenos sejam abalados, o trono de Deus jamais será abalado. O trono de Deus é eterno, é perfeito, é inabalável, é inalcançável, é inatingível. O trono de Deus representa duas coisas. Em primeiro lugar, soberania. Em segundo lugar, justiça, porque Ele é o justo juiz. Então, o salmista está dizendo, ainda que os fundamentos da sociedade, do ambiente social que você vive, sejam destruídos, o trono de Deus continua inabalável. E é aqui que a resposta vai se aprimorando. Ele fala, os olhos do Senhor estão atentos. Deus não está desapercebido, quem sabe olhando para o celular, quem sabe olhando para uma TV. Deus, na sua onisciência, está atento. É isso que afirma a palavra de Deus. Deus está atento para a minha vida e a minha conduta. Deus está atento para a tua vida e a tua conduta. Deus está atento para a vida de todo ser humano. E ele vai além dizendo, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então Deus está sondando as nossas vidas. O Senhor prova o justo. Ponto e vírgula. Como é que o Senhor prova? Existem adversidades na vida e Deus nos prova. Existem momentos que Deus vai provar se você é sincero, se você é verdadeiro, se você é leal. Quando eu digo se você, eu também refiro a mim, porque eu também sou provado na lealdade, na justiça, na santidade. E como é que somos provados? Quando as tentações e as situações da vida nos colocam diante de um funilamento. Você não tem para onde escapar. Ou você é
declara a sua vida em Cristo ou você declara que a tua conduta é ímpia. Deus nos prova, Deus prova a nossa fidelidade, Deus nos prova em cada detalhe das nossas vidas. Então ele fala aqui que o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, o Senhor aborrece a sua alma. A palavra aborrece também é traduzida por odeia a sua alma. Deus tem aversão de quem ama a violência, do ímpio que tem o prazer na violência. E então a consequência disso, versículo 6, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isso será a porção do seu copo. O verso 7, para a gente concluir, ele fala, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O que é ser justo? Justo é dar a cada um o que é de direito. Justo é andar corretamente. Justo é ser sincero. Justo é a gente tratar da forma em que possamos ser verdadeiros no que nós fazemos. Então Deus está dizendo aqui na sua palavra, a palavra diz, o Senhor é justo e ama a justiça. Sigamos os seus passos. E o verso 7 conclui, o seu rosto olha para os retos. Algumas traduções dizem assim, os retos verão a sua face. O desejo do meu coração é ver a face do Senhor plenamente no dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Para isso, confie no Senhor, seja provado e aprovado pelo Senhor, não se comporte como um ímpio, não ande nos caminhos das pessoas violentas, viva de acordo com a justiça de Deus, seja justo no que faz, no teu proceder, no teu falar, no teu pensar, e então o Senhor confirma essa palavra, onde diz assim, que a sua face está voltada para aqueles que amam a sua justiça. Então que Deus te abençoe nesse dia, quero orar por você, pela tua vida, pela tua família. Pai amado, oro em nome de Jesus pela vida deste teu filho, desta tua filha, que talvez esteja passando por momentos de adversidades, de lutas, talvez esteja passando por oposição de inimigos e até por conselhos indevidos dizendo para que fuja, mas que cada um de nós aprendamos a confiar no Senhor e viver numa confiança plena diante do Senhor, que possamos andar de maneira justa, que agrade o Senhor, porque o desejo do nosso coração é ver a tua face. Abençoa cada um dos teus filhos, cada família, cada lar, abençoa o ambiente onde esse teu filho está agora assistindo esse vídeo, seja no lar, seja no carro, seja no trabalho, seja no percurso para algum local, que o Senhor esteja com ele, abençoe e esteja guardando de todo mal. Senhor, guarde-o dos ímpios, guarde daquele que trabalha nas sombras de forma injusta e cruel, pois confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, um grande abraço, tenha um ótimo dia na presença de Deus.